Político, não vou falar o nome e tal. Pô, cara, eu vou te falar, meu cara, o amigo político tradicional brasileiro. Assim, a gente precisa fazer uma coisa muito grave ali. Muito, muito, muito sólida, porque assim, não dá pra viver no Maranhão. Aquilo é uma impossibilidade civilizacional. É uma impossibilidade. Aquelas pessoas são tratadas como animais ali. Não há poder público é completamente corrompido, não há serviço público de qualidade. A gente precisa botar um interventor lá. Renan, você é um cara inteligente, jovem, você não pode vir com essas... Qual a ideia? Qual a ideia? Tipo, dialogar politicamente com o Josimar Maranhãozinho? Fazer negócios com o Everton Rocha? Ouvir a importante opinião de algum deputado do Maranhão? Meus amigos, a classe política do Maranhão, ela tem que ser presa. Ser presa. A classe política do Maranhão, ela é um roubo. Então, a gente se depara com um problema que a solução não será simples. Se você tiver que chegar pra falar com um político que basicamente mantém as pessoas em situações similares a, sei lá, ao que há de pior na África subsaariana, você vai falar, ó, eu preciso ter uma fórmula negocial aqui, você tá ferrado, cara. E aí vem um problema, a classe política do Maranhão manda no Brasil. O Brasil, meus amigos, o governo federal e as instâncias representativas é muito mais Maranhão do que São Paulo. É muito mais Maranhão do que Santa Catarina. Entendeu? É muito mais Amapá do que Minas Gerais. A partir do momento que o Brasil é isso, não é que o Maranhão tá ferrando o Maranhão. A política maranhense tá ferrando o Brasil. Que é, inclusive, através do Brasil que eles pegam o dinheiro pra ferrar o Maranhão. Caramba! E aí você explica isso, você tenta explicar, e aí os políticos tradicionais estão presos no consenso de 88, eles fingem demência. Eu falei isso com esse político tradicional, ele parou de responder. Porque ele não tem. Ele tá tão preso na ideia. Tipo, imagina, a representação política do Maranhão é importante pra política nacional. Não é! Não é! O político do Maranhão é um câncer. Eu volto a falar. É tipo assim, ó, eu tenho uma federação aqui no Oriente Médio, aí a Al-Qaeda tem um share aqui, a Al-Qaeda tem uma opinião. A Al-Qaeda não pode ter uma opinião. Assim como o Josimar Maranhãozinho não pode ter uma opinião. O Josimar Maranhãozinho e a Al-Qaeda tem que ser combatidos. Sacou? Não dá. Não dá pra um país sério ter, vamos dizer, um share representativo da Al-Qaeda. Assim como não dá pra um país sério ter um share representativo do Maranhão, do Amapá. Por quê? Porque a classe política de lá é um horror. Tem que mudar tudo. Eu tô propondo uma reforma administrativa que muda o sistema de incentivo. E não é que vai resolver completamente, nunca existe solução completa. Mas começa a mudar. Começa a mudar. E eu acho que no médio prazo dá ótimos resultados. E talvez dê certo. É a jogada mais séria aí. E vocês que são do Centro-Sul tem que apoiar isso como se não houvesse amanhã. Ou vocês apoiam isso, ou, meu velho, a federação não tem sentido. Essa bagaça tem que ser dissolvida. Porque eu volto a falar, se você tiver que viver num país em que a classe política do Maranhão apita, você tá lascado. Essa classe política do Maranhão, e quando eu falo essa, eu volto lá pro Sarney. Pode voltar décadas. Tem nada ali que presta. Pelo amor de Deus. Aliás, passamos por Pinheiro, que é a cidade onde Sarney nasceu. E assim, me desculpem os grandes amigos de Pinheiro. A cidade é basicamente lixo Esgoto. e esgoto. Esgoto. E o urubu que chamava Zé? Cara, o Riso saiu pra andar, porque quem viu isso foi o Riso. O Riso saiu pra andar. Aí o Riso começou a filmar os urubus. Aí o Pedrinho, não, mas esses urubus, né? Aí um cara, não, eles estão sempre aqui. O Zé. O Zé, o cara identifica qual é o urubu. O urubu é tão recorrente que você começa a identificar que não, é que lá o Zé. O Zé tem uma pena um pouco diferente do outro lá, que é o, sei lá, o Manuel. Os caras identificam o urubu, que o urubu tomou a rua ali. Já o urubu vota e vende o voto. O Riso encontra uma tartaruga no esgoto. Tava tendo uma enchente na cidade de Pinheiro, né, num valão de esgoto. Aí o valão transbordou, logicamente levando toda aquela massa de esgoto pra população que vai andar de chinelo sobre aquilo e adquirir mais doenças parasitárias ali. E um cágado, né, começou a sair daquela água completamente contaminado. Eu devia chegar assim, o Donatello, esse aqui, né? Porque só ali ele vira uma tartaruga ninja, né? Porque nesse nível. Eu andei ali pro Pinheiro, porque quando um carro deixou a gente lá e depois foi pra borracharia. Já que a gente tava com 7 pneus furados.
Então eu fui fazer uma caminhada do hotel até a borracharia. E pelo amor de Deus. É. Então, assim, aquela cidade, meus amigos, é a cidade do Sarney. Em geral, políticos, né? Especialmente esses políticos coronelistas, eles têm um orgulho. Oh, a cidade que eu nasci. Aí ele manda um monte de dinheiro de maneira injusta pra aquela cidade só pra fazer autopromoção. Mas bem, Antes nem fosse. isso, nem isso. Nem isso. É uma porcaria. E diz que ele fez uma cidade, procura a cidade de Presidente Sarney. Que a gente não passou, é perto de Pinheiro. Aí pega o IDH de Presidente Sarney.